Vamos para a nossa segunda parte da aula de crimes eleitorais. Nós estamos falando aqui dessas condutas criminosas, né? Nós começamos com o artigo 289, estamos aqui nessa parte aqui sobre a objetividade jurídica do crime anterior. Todas essas objetividades jurídicas, elas são parecidas. A objetividade jurídica, meu amigo aluno que está ouvindo aí, você, eleitor, ela é um bem jurídico protegido pela norma. A norma quer proteger a regularidade das eleições. Ela quer proteger o interesse superior do Estado, da igualdade de oportunidade dos candidatos. Ela quer regularizar o direito, o interesse público da eleição. Então, o sujeito ativo ele é igual, idêntico ao artigo 291, ou seja, ele é próprio, porque só pode ser praticado por um juiz, e toda vez que a lei exigir uma qualificação especial do sujeito ativo, eu tenho um crime próprio. O sujeito passivo é o Estado, evidentemente, e o alistado. O Estado, porque ele sempre tem a sua norma violada, ele é sempre sujeito passivo de um crime, e o alistado também eu tenho a situação em que ele vai ser aquela pessoa prejudicada pelo retardamento ou pelo indeferimento injustificado daquele título. Veja que a ação criminosa ela terá que ter por escopo, princípio, não fornecer ou atrasar injustificadamente a inscrição. Eu reforço injustificadamente, porque se o juiz tiver um motivo justo para indeferir a inscrição ou impedir o registro, ele não praticará crime. Então, aqui eu tenho uma atitude dolosa em que o juiz conscientemente prejudica o eleitor, impedindo assim dolosamente dele que ele possa exercer seus direitos políticos. Então, inexiste punição a título de culpa. Esse crime aqui é punido a título de dolo. E para eu provar esse dolo, eu tenho que ter provas suficientes da autoria e da materialidade. Outro crime muito comum também é o artigo 293 do Código Eleitoral, perturbação do alistamento. A perturbação do alistamento é um indivíduo que perturba ou impede de qualquer forma o alistamento. Imagine, por exemplo, que eu tenho um alistamento eleitoral e apareça um indivíduo que deliberadamente perturba ou impede qualquer forma de alistamento. Eu tenho aí uma detenção de 15 dias a 6 meses ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Vale ressaltar que esse crime é de menor potencial ofensivo, significa dizer que será lavrado um TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Vale ressaltar que esse crime é de menor potencial ofensivo, significa dizer e ele, portanto, será levado a um juizado especial. Lembrando que essas condutas são apuradas pela Justiça Federal se houver violação do interesse da União e serão um crime comum se violarem interesses apenas do Estado. Veja que o sujeito ativo aqui é qualquer pessoa, o crime é comum, não se exige qualificação especial, e o sujeito passivo é o Estado e a pessoa prejudicada. Veja que aqui a perturbação não precisa impedir, basta que atrapalhe, atrase, dificulte ou embarace o alistamento. É suficiente o dolo genérico para a configuração do crime. Por outro lado, basta que o agente impeça por algum tempo o alistamento para se caracterizar a infração, mesmo que depois o ato cartorial venha a se realizar. Então, veja que aqui eu tenho um crime formal. O que é um crime formal? Eu prevejo um resultado naturalístico, mas eu não exijo o resultado naturalístico. Me explico? Você está falando em perturbação do alistamento. Não preciso do resultado naturalístico
não alistamento. Mesmo que o eleitor se aliste e o indivíduo tenha perturbado, eu tenho configurado aquela conduta criminosa. Ok? Beleza? Temos o artigo 294, que foi revogado pela Lei 8.868, de 14 de 4 de 94, que tipificava o crime de exercer o preparador atribuições fora da sede da localidade para a qual foi designado. Esse crime foi revogado. Passando então para o próximo, artigo 295. Reter título eleitoral contra a vontade do eleitor. Atenção, meu amigo candidato a prefeito e a vereador. Nós temos várias denúncias de eleitores no interior, principalmente, cujo título é retido. É retido, é anotado o nome dele, o endereço. Normalmente, esse crime é combinado com outro crime muito conhecido, que é você entregar a cesta básica, você entregar o tijolo, a areia, o cimento para o eleitor, retendo o título dele como forma de, no futuro, exigir o voto para aquele candidato que praticou a corrupção eleitoral. A consumação desse crime, ela se dá com a retenção do título por período juridicamente relevante. E aí, daqui a pouco, a doutora Mary Cohen vai perguntar qual é esse tempo juridicamente relevante. Tempo juridicamente relevante aqui é uma interpretação jurídica, porque não existe um prazo. Esse tempo juridicamente relevante pode ser interpretado aquele que prejudicar o eleitor, normalmente 30 dias. Trata-se, então, de crime unissubsistente. O que é um crime unissubsistente? É aquele em que ele é realizado um ato único. Na hora que ele retém o título, ele já consuma o crime, portanto, não sendo admitido o fracionamento e, consequentemente, não sendo punível a tentativa. Próximo crime, desordem eleitoral. Artigo 296, promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. Dr. Franklin, essa desordem ela tem que ser em que momento? Qualquer desordem que prejudique qualquer trabalho eleitoral, seja de alistamento, seja no dia da eleição, seja no dia da apuração, é considerado desordem eleitoral. Pena, detenção de até 2 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado especial, tem audiência de conciliação, pode ser feita uma proposta de transação penal para o autor da desordem eleitoral. Veja que a objetividade jurídica garante à lei a tranquilidade e segurança dos serviços eleitorais, e aí, claro, se ele está provocando desordem, eu tenho que proteger, e por isso o bem jurídico protegido é a tranquilidade e a segurança dos serviços eleitorais. Sujeito ativo é qualquer pessoa, crime comum, a lei não exige qualificação especial. Sujeito passivo, o Estado. O crime pode ocorrer em qualquer fase do processo eleitoral, como eu disse, já que a lei não especificou a modalidade dos trabalhos, seja no alistamento, seja no dia da eleição ou seja na apuração. Assim, qualquer trabalho eleitoral que esteja sendo realizado, seja ou não no ano de eleição, está sob proteção da norma. A necessidade do prejuízo, não bastando a possibilidade de prejuízo nem prejuízo remoto. Eu tenho que ter um prejuízo efetivo. Portanto, aqui ele exige um resultado naturalístico do prejuízo provocado pela desordem. Adiamento, atraso, erro, impedimento, etc., são circunstâncias que caracterizam o prejuízo dos trabalhos pela desordem promovida pelo agente. Se o prejuízo decorreu de outra causa não imputável ao agente, não se fala em crime, já que a lei exige relação de causa e efeito. O dolo é genérico, mas o dano tem que ser eleitoral, ou seja, ele perturbou a tranquilidade daquela zona, tal qual foi tão
grave o prejuízo, que no dia da eleição, o funcionamento daquele local de apuração daqueles votos ultrapassou o limite estabelecido na lei. Então, o prejuízo aí, não é remoto, não é uma possibilidade, é um prejuízo concreto. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio. Meu amigo, nós temos a situação daquele eleitor que ele é contra o determinado candidato e que, principalmente no interior, ele é impedido ou embaraçado de exercer o seu direito de voto. Veja que qualquer pessoa que o impede está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses, a pagamento de 60 a 100 dias multa. Mas precisamos deixar bem claro que isso é um crime de menor potencial ofensivo. Significa dizer que a pessoa não é presa em flagrante delito e também não há arbitramento de fiança. Nós vamos parar aqui, vamos continuar com a objetividade jurídica desse crime, mas então eu volto para que a doutora Mary faça as suas perguntas. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?